Falando da terrível situação da ditadura na Venezuela, que fraudou o resultado das eleições e está usando o poder judiciário para mascarar isso. Receosos de escalar a crise com a Venezuela, o governo federal se recusou mais uma vez a chamar Nicolás Maduro de ditador. Disse apenas que o país vive um regime com viés autoritário e muito desagradável, já é um recado. O Planalto afirmou ainda que tanto a oposição quanto Maduro dizem ter ganho as eleições e que pedem apenas os números das atas para reconhecer o vencedor do pleito, mas o Maduro sumiu com as atas. Por fim, o governo disse que os papéis estão com a Suprema Corte da ditadura, que vai decidir o presidente da Venezuela. Suprema Corte da ditadura. Minha querida Maria De Carli, eu queria que você... Como é que está essa situação em que 73% das urnas somem, a oposição está amplamente nas ruas, o Maduro acuado, quanto tempo ele vai conseguir resistir? Olha, Capês, eu sou muito pessimista em relação à Venezuela, me preocupa muito a situação de lá. Bom, acho que a situação chegou a um nível crítico, mas bastante alarmante. Desde antes das eleições eu já afirmava e dizia que nada ia mudar, pois o Maduro está lá no poder há muito tempo, ele já aparelhou o Estado inteiro, ele tem as Forças Armadas, os militares, todos a seu favor, então ele tem a máquina na mão, Ele não vai sair do poder ainda porque ele tem um respaldo econômico dos seus principais parceiros econômicos, que são a China e a Rússia. Isso traz a ele bastante força no quesito de consigo, sim, fazer frente, desafiar as demais potências globais, né, as potências regionais como o Brasil e os Estados Unidos, no caso. Então, acredito que ele vai ficar, ele não vai largar o osso fácil, ele vai ficar assim, ele vai bater de frente. E enquanto isso, a gente está vendo o Brasil viver uma situação bastante delicada, né? Pisando em ovos. A gente já tentou de tudo, já tentamos fazer uma força-tarefa com alguns países aqui da América Latina, Colômbia, Chile e demais outros, para tentar apertar um pouco de maneira diplomática o ditador e nada sucedeu. Agora temos essa situação onde, de fato, o Lula está tentando se desvincular de um parceiro histórico, que é a Venezuela, dando essas colocações. A gente viu essa semana que o Brasil sugeriu que a Venezuela, né, eles solicitaram que a Venezuela realizasse novas eleições. Isso trouxe oposição tanto do Maduro quanto da própria oposição venezuelana, que é contra isso e se afirma vencedora das eleições, né? Porque isso a gente não tem como saber, pois as atas, de fato, não foram divulgadas. Eu acredito que a situação vai piorar, o Maduro não vai largar o osso fácil, infelizmente, com esses respaldos, né, econômicos, e vamos ver o que vai acontecer. Uma última coisa que eu queria falar, chamar a atenção, para quem está nos assistindo, a Maria Corina convocou amanhã, no dia 17 de agosto, manifestações ao redor do mundo, venezuelanos ao redor do mundo, expatriados. Lembrando que a Venezuela tem um equivalente a uma diáspora, equivalente a países em guerra civil. Né? Ninguém quer morar por lá. É o terceiro maior país que exporta imigrantes ao redor do mundo. Exportar é uma maneira muito brusca de falar, mas para vocês entenderem. Ela convocou essas manifestações amanhã. Quem tiver interesse em ir contra o regime de Maduro, teremos aqui em São Paulo. Vamos com tudo em prol da democracia. Leandro Ferreira. Olha, a direita venezuelana é golpista, isso todo mundo sabe, já faz tempo, né? Mas o Maduro tem que ir. Né? Dessa vez, o Maduro está prejudicando algo muito importante para a esquerda mundial, que é o legado do chavismo. Esse sim é algo a se defender, mas o Maduro tem que ir logo embora. Eu aqui só quero encerrar, Capês, a minha participação de hoje, dizendo que falamos tanto de educação que quero mandar um abraço para pessoas que nos assistiram lá da Unas Heliópolis, que tenho certeza que você conhece, na Presidente Cleide e o Geraldo, que são amigos que me orientam sobre o que é ser um bairro educador na cidade de São Paulo. Um abraço para vocês. Um abraço a Cleide e o Geraldo. A Cleide e o Geraldo, um abraço aqui do Linha de Frente. O Ministério Público de São Paulo denunciou nesta quinta-feira 2 guardas civis metropolitanos da capital paulista e outros 2 ex-agentes que são investigados por participação em milícia que atuava na região da Cracolândia. Eles são acusados de extorquir os comerciantes locais para oferecer segurança e também por vender armas e equipamentos para o PCC.
Segundo o órgão, eles se aproveitaram da função de guardas civis para obter vantagens ilícitas. Diego Tavares, o Ministério Público pegando firme lá na Cracolândia, o crime organizado cooptando guardas civis. E pior, agindo como a máfia de Al Capone nos anos 40 nos Estados Unidos. Se não pagar proteção, vai ter crime na porta da sua casa. Pois é, professor Fernando Capês, eu confesso que eu fiquei um pouco desestabilizado aqui quando o Leandro falou em legado do chavismo, mas eu vou focar na nossa pauta atual, mais uma vez sobre segurança pública, o grande tema do debate desse ano eleitoral, né? E, de fato, esse tipo de agente público que se vale das suas prerrogativas de agente público, no caso aí, um guarda civil metropolitano, que se aproveita da sua farda para favorecer o crime organizado, para perpetuar na cidade uma chaga gigantesca que é a Cracolândia, porque para quem não pegou, para quem está ligando o televisor, infelizmente só agora no final do nosso programa, essas pessoas eles fazem com que a Cracolândia continue existindo para vender o seu serviço de segurança ao comércio local. Enfim, uma prática que faz com que o crime se perpetue naquela região. Então, tal como eu disse lá no meio do nosso programa, parafraseando aqui novamente o delegado Palumbo, não se tratam de policiais, não se tratam de agentes públicos, são verdadeiros criminosos travestidos de policiais, travestidos de agentes públicos. Parabéns ao Ministério Público, parabéns às forças de segurança que não estão fazendo com que a vida dessas pessoas, desses criminosos, seja fácil na cidade de São Paulo e aqui no estado de São Paulo. Ana Beatriz Hirsch, mas o fato é que também existe a possibilidade de que quando ingressaram na instituição, não eram criminosos nem bandidos. Eram policiais, eram guardas civis que tinham um certo idealismo e foram cooptados pelo dinheiro sujo do crime organizado. Esse poder de simbiose entre organizações criminosas e poder público está também uma grande trava para eliminá-lo? Capês, com certeza. E eu acho que a gente não pode fechar os olhos para a realidade do nosso país, em que as condições, e eu vou pegar, por exemplo, os policiais, porque é deles que a gente está falando nessa notícia, mas as condições que hoje eles têm são praticamente insalubres, porque eles não recebem um salário à altura da atividade que eles exercem, eles não têm qualquer tipo de incentivo, eles não têm acompanhamento psicológico. E lembrem-se, eu estou falando de policiais, de pessoas que lidam com a vida, com a morte, com crimes horrorosos diariamente. Então, eles precisam, sim, ser enxergados como sujeitos de direito que precisam desse apoio e de uma estrutura para poder exercer adequadamente as suas funções. Diante de uma situação em que isso tudo não é fornecido, isso não é viabilizado, estes policiais, e por outro lado, pessoas como posso colocar, unem o útil ao agradável, porque oferecem vantagens financeiras, além de, por exemplo, a proteção, a promessa de que eles vão ser bem cuidados e outros tipos de promessa que, infelizmente, o nosso Estado não está conseguindo fazer para esses agentes, que eles acabam, sim, sendo corrompidos no meio do caminho. Se você pensar, óbvio que isso não é aceitável, não é o ideal, é um crime, ele está ferindo o juramento que ele fez, mas consideradas as circunstâncias, não é tão desarrazoado pensar que isso pode acontecer. Então, eu acho brilhante que o Ministério Público se aprofunde sobre isso, investigue e puna adequadamente quem tem que punir. Mas a gente não pode se esquecer desse outro lado, que é prevenir, que é permitir que os policiais exerçam suas atividades com dignidade a ponto deles não precisarem se utilizar dos criminosos para obter um mínimo existencial. Muito bem. O fato é que falamos hoje de infiltração do crime organizado na política, mas como vimos, ele está em todo o local. Parabéns mais uma vez ao Ministério Público de São Paulo. Vamos encerrando o programa de hoje. Eu agradeço a audiência e agora vocês ficam com o 3 em 1 com o meu amigo Evandro Cini e suas estrelas. Vai você. Valeu, Capês. Um abraço para vocês aí do Linha de Frente.